Aqui é o pastor Silson Moraes, com mais um momento, a palavra do pastor. E eu tenho certeza que na meditação de hoje, na palavra de Deus, a qual é inspirada pelo Espírito Santo, vai trazer sobre a nossa vida muita edificação, para que estejamos preparados para vencer as forças maléficas. Para isso, queridos, vamos hoje meditar um pouco. A palavra de Deus tem resposta para tudo. A palavra de Deus, ela nos orienta. O próprio Jesus, ele disse: erreis por não conhecer as Escrituras. Pois bem, vamos meditar um pouco para que então possamos saber um pouco mais sobre as Escrituras. Efésios capítulo de número 6, versos de número 10 a seguir, o qual Paulo fala aos Efésios a respeito das armaduras de Deus. Verso 10 a seguir diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se você analisar o contexto e o texto desta palavra, você verá que Paulo está preparando os irmãos, a igreja de Éfeso, para que possam estar preparados para lutar contra o inimigo e que não venhamos lutar contra nós mesmos. Deus, ele quer que nós venhamos derrotar o nosso adversário. Mas para isso nós precisamos conhecer o nosso inimigo, entender o nosso adversário, saber quem são eles, contra quem estamos lutando. E aqui nós vemos Paulo fazendo 3 classificações principais. O céu é o lugar mais bem organizado que existe. O mundo espiritual é um lugar muito bem organizado. E nós vemos pela palavra do próprio Jesus que também Satanás, ele é muito organizado. Ele tem uma organização extrema em sua cadeia de comando. Pois bem, Jesus uma vez expulsava um demônio e os fariseus o acusaram de expulsar os espíritos malignos por Beelzebu, príncipe dos demônios. Mas Jesus disse: ora, um reino, se for dividido contra si mesmo, não resistirá, bem como uma casa que se divide entre si não prevalecerá. Então aqui nós vemos que o próprio Jesus, ele está confirmando que assim como no céu há uma hierarquia, há uma cadeia de comando, assim no inferno, assim nas forças das trevas, também existe esta cadeia de comando. O que muitos irmãos e irmãs, por falta de estudar, de meditar na palavra de Deus e até mesmo de prestar atenção às pregações que são ministradas pelos grandes pastores, acabam não tendo este conhecimento, então acabam perecendo. Aqui Paulo, ele faz 3 classificações. Ele fala que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, ou seja, Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra o mundo físico. Nós não lutamos no mundo físico. Não é para nós lutarmos entre irmãos e irmãs, porque nós temos que lembrar que Satanás, ele é o nosso adversário. E quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele usou a palavra para poder procurar derrotar a Jesus. Mas Jesus, pelo poder da palavra, derrotou a Satanás.
Eu sempre costumo dizer que Satanás, ele é um mestre em copiar. Quando Deus dá instruções a Gideão para que apenas com 300 homens possa derrotar os medianitas com mais de 30.000 soldados, Satanás lá estava observando as instruções de Deus e o processo da guerra em que se dava, o processo em que Gideão venceu com apenas 300 homens e sem portar nenhuma espada, apenas com algumas buzinas, algumas tochas e alguns cântaros, ou seja, fazendo apenas alarde. Ele venceu o adversário. Por quê? Ao assustar-se, os medianitas começaram a lutar entre si, achando que era o inimigo que estava invadindo a sua base, o seu arraial. Satanás observou tudo isso e hoje ele está aplicando isso no meio da igreja. Ele às vezes nem está ali, ele apenas está fazendo barulho, assim como Gideão. E os irmãos entre si estão se matando, a igreja entre si estão se ferindo, um invejando o outro, um olhando para o outro, vendo seus defeitos, apontando os defeitos do irmão, da irmã, e se esquece de lembrar que ele também é um mero mortal e está cheio de defeitos. Então Paulo aqui ele faz uma advertência, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, não podemos lutar entre nós, mas sim observar a palavra de Deus que diz que os mais fortes ajudar os mais fracos a prevalecer, a continuar a caminhada diante de Deus. Agora, se nós começarmos a lutar entre nós, não chegaremos a lugar nenhum. Então, nesta observação, Paulo alerta claramente que a nossa luta não é entre irmãos, não é contra a carne, nem contra sangue. Paulo começa agora a entrar em um campo espiritual, o que nós devemos estar preparado para lutar, na dimensão espiritual. Paulo diz nos lugares celestiais, ou seja, em uma outra dimensão, não essa física em que nós vivemos, mas sim em um mundo espiritual. Vamos analisar primeiro as questões espirituais. Os céus, ele é muito bem organizado, como eu já disse no início. E como podemos ver essa organização do céu? O céu, o Senhor Supremo, é o nosso Deus, o Deus Pai, o Todo-Poderoso. Então vem o seu Filho e o Divino Espírito Santo. São três deuses? Não, é claro que não. É um Deus dividido em três pessoas. Não vou abordar hoje aqui a questão da Trindade, mas apenas para nós entendermos. Pois o próprio Jesus, ele disse que nem mesmo ele sabia qual é o dia que ele retornaria, mas somente o Pai é que tem esse segredo do dia da volta de Cristo. Então nós temos que estar muito bem atento quando nós orarmos. Jesus dá essa instrução, pois ele disse: não vos deixarei sós, mas enviarei um Consolador que esteja com vós, e não façais nada, até que o Consolador vos seja enviado. Enquanto isso, ficai-vos em Jerusalém. E foi o que os discípulos fizeram. Se nós analisar um pouco, abro aqui um parênteses para frisar, que talvez você possa dizer: pastor, não estou conseguindo acompanhar, está misturando muitas coisas. De fato, estou um pouco rápido, mas é apenas uma pincelada nesse assunto, pois se fôssemos abordar seria muito demorado e não teríamos tempo para isso. Então por isso estou pincelando rapidamente para falarmos um pouco e para que você possa ter um conhecimento básico das organizações divinas, daquilo que Deus quer que nós tenhamos um conhecimento, e isso não precisa você ser um mestre
em teologia. Você não precisa ser um teólogo graduado, apenas ouvir a voz do Espírito Santo. Mesmo que você não saiba nem escrever o seu nome, esse conhecimento vem da parte de Deus. A sabedoria é bom, claro que sim, mas quando entramos na esfera espiritual, a sabedoria humana, ela se desfaz e permanece apenas a que é espiritual. E aqui nós vemos que Jesus, ele fala aos discípulos, e eles assim obedecem ao seu Senhor e ficam em Jerusalém. E analisando a vida dos discípulos, nós podemos ver que antes deles receberem o Espírito Santo em suas vidas, eles não conseguiam nem expulsar um demônio, eles não tinham força para enfrentar as lutas, as dificuldades. Eles eram facilmente derrotados, como no caso quando Jesus foi orar no Getsêmani. Dormiram e Jesus lhes diz: não podeis orar comigo nem sequer uma hora? E quando os soldados chegam, a maioria dos discípulos fogem. Pedro tenta dar um de corajoso, mas ele age humanamente no mundo físico. Desembanha a espada e corta a orelha de Malco. Mas Jesus disse: calma, Pedro, não é assim, a nossa luta não é física. Pedro nega Jesus 3 vezes, porque estava frágil, não tinha força. Mas quando o Espírito Santo chega, adentra a vidas dos discípulos em Atos capítulo 2, veja bem, o mesmo Pedro que negou a Jesus, ele se põe em pé e ministra a palavra de Deus, e com a ministração da palavra de Deus, ele ganha quase 3.000 almas, porque agora ele estava revestido do poder do Espírito Santo. O crente na igreja, quando ele começa a lutar contra os seus próximos, ou seja, contra os seus irmãos, contra seu pastor, contra seus superiores, é porque ele é carnal. Quando ele começa, em vez de ajuntar, ele começa a espalhar, em vez de ajudar aquela alma aflita, aquela alma angustiada, aquela alma que pecou, ele começa a apontar o seu defeito, ele começa, como um carrasco, castigar aquela pessoa com palavras, com um olhar arrogante, malicioso, e isso não provém de Deus. O Senhor quer que nós amemos, não o pecado, mas o pecador. Jesus deu o exemplo disso. E ele diz que os sãos não precisam de médico, mas sim aquele que está doente. Então, lembrando, queridos, a advertência de Paulo: a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra o mal. Aquele irmão, aquela irmã que você conseguiu perceber na vida dela um erro, na vida dele, um defeito, ore em favor dele. Tente influenciá-lo para o bem, para sair daquele mal. Porque você também é humano e um dia, quem sabe, você também possa escorregar, possa pisar na bola e vacilar. E então Deus, que é misericordioso, se lembrará da bondade que você fez e enviará alguém para socorrê-lo.